Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Não. Mas o primeiro elemento cultural recebido da minha vida foi a liturgia da Igreja Católica, que eu decorei, na época era missa em latim, decorei por volta dos 9 anos de idade para ser coroinha, ajudante de missa. Tá certo? Então, aquilo ficou para mim como uma espécie de modelo de tudo que veio depois. E era mais ou menos ali que as coisas se encaixavam, de modo que a primeira visão que eu tive das coisas era aquela que está na missa, quer dizer, a visão da criação, do pecado original, do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e do juízo final. Na igreja onde eu fui educado, havia vários painéis pintados por um grande pintor brasileiro, Fulvio Penacchi, com imagens do céu, do inferno, do juízo final e várias vidas de santos. E aquelas imagens se impregnaram profundamente na minha imaginação. Eu posso dizer que tudo que veio depois foi como se fosse pedaços que fossem completando, dando, como é que se diz, uma concreção àquelas primeiras imagens absorvidas, tanto do texto da missa, quanto das imagens que eu via ali pintadas, quanto do ensino que eu recebi dos padres, digamos, entre os 8 e os 10 anos, 10, 11 anos. A minha experiência na escola católica foi muito boa, não teve nada desses episódios escabrosos que as pessoas sempre costumam narrar, né? O Bruno Tolentino, particularmente, narrava que tinha sido abusado por um padre católico. Eu nunca vi nada disso, né? Os padres sempre me trataram muito bem e havia também periódicos espetáculos de teatro com cenas bíblicas, e eu me recordo delas até hoje. Então eu posso dizer que a primeira influência cultural recebida foi esta. A segunda foi quando eu fiz um grupo de amigos que eram de uma família que era muito ligada em música e faziam audições semanais na casa deles. E eles tinham um tio que tinha muita paciência com a gente e nos explicava tudo direitinho. Então eram longas audições comentadas. E ali eu recebi um mar de influências. Por aquela época, me caiu na mão uma descrição da Quinta Sinfonia de Beethoven, que explicava ali, tema por tema, como é que uma coisa ia saindo dentro da outra, né? Como que a coisa era montada. Dava, em suma, a ideia da estrutura matemática da Quinta Sinfonia de Beethoven. E a partir dali foi fácil eu pegar a mesma coisa em inumeráveis outras músicas, de maneira que, sem ter nenhum talento musical especial, eu me lembro que as pessoas tentaram me ensinar piano durante 7 anos, com resultados os mais decepcionantes possíveis. Eu, no entanto, era um bom ouvinte de música e compreendia razoavelmente bem a estrutura das músicas. Muitos anos depois, eu conversando com um maestro, eu descrevi para ele a estrutura. Eu não me lembro bem que composição que era. Acho que era alguma coisa de Bach. E ele olhou para mim e falou: "Você estudou teoria musical?" Eu falei: "Nunca, eu simplesmente aprendi a ouvir, me ensinaram a ouvir como é que você pega as coisas uma depois das outras, como é que a coisa está montada." Então, esta ideia, vamos dizer, da estrutura matemática oculta, ela ficou bastante clara já naquele tempo, por meio dessa prática. Bom, eu não vou recompor a história inteira, depois vocês podem ver aqui, mas a ideia era o seguinte: à medida que
eu ia absorvendo essas influências, naturalmente a gente via com muita facilidade o contraste entre diferentes perspectivas, não porque logo depois eu me meti no negócio do marxismo e durante anos convivi com o pessoal ligado à militância. Logo em seguida me meti no ambiente teatral, estudando teatro com Eugênio Kuznet, depois estudei cinema e durante um tempo andei muito na órbita da psicanálise, não somente lendo os autores, mas me submetendo a várias psicanálises. Eu creio que fiz 8. Né? Então, em cada uma dessas ocasiões, que eu absorvi essas influências, eu não me limitava simplesmente à leitura. Eu procurava, na máxima medida possível, conviver com pessoas que estivessem ligadas àquilo, tá certo? E respirar, por assim dizer, a atmosfera daquela área cultural. Evidentemente, as áreas as mais heterogêneas e conflitantes. À medida que eu fazia isso, eu notava que eu jamais poderia receber profundamente e compreender qualquer uma dessas influências se eu me limitasse à apreensão puramente, mental daquilo. Era preciso que a coisa se aprofundasse e atingisse, por assim dizer, minha imaginação, meus sentimentos. Então eu tentava absorver a coisa de tal modo que eu visse o mundo como aquelas pessoas viam. Muito bem. Uma das primeiras sentenças filosóficas que eu li, e que eu acho que foi decisiva para a minha vida, foi a de Hegel, quando ele diz: a confiança no poder do espírito é a primeira condição da investigação filosófica. Se você não acredita que é possível conhecer nada, então você não vai se aventurar, tá certo, num caminho de conhecimento. Se você não acredita que você pode vencer uma luta de boxe, você não subirá ao ringue. Se você está absolutamente convencido que você só vai apanhar, você certamente não irá lá. Se você já está apostando no fracasso, não vai dar. Agora, biograficamente, o que determinou que eu aceitasse essa premissa e que eu exercesse essa confiança foram fatos de ordem negativa que tiveram um efeito positivo. Tá certo? E esses fatos constituíram basicamente uma solidão intelectual brutal. Não tem com quem conversar. Tá certo? Não só não ter com quem conversar, como não ter, no início da minha vida, nenhuma perspectiva de ascensão social, nem de carreira como escritor, nem coisa nenhuma. Ou seja, aos 20 e poucos anos eu cheguei à conclusão de que todas as portas estavam fechadas, eu não iria a parte alguma. Eu estava ali como um prisioneiro num meio totalmente deprimente, intelectualmente deprimente, a um nível que hoje em dia acho que vocês não podem nem imaginar. E eu coloquei para mim a seguinte coisa: falei, não, eu desejo o conhecimento, eu desejo a compreensão da realidade, mesmo que eu não consiga fazer nada com ela socialmente, mesmo que eu não consiga transformá-la num trabalho. Né? Veja, na época eu estava trabalhando como jornalista, como copydesk. Eu falei, bom, eu vou ficar o resto da minha vida corrigindo besteira que os outros escreveram, eu não tenho perspectiva profissional fora disso, ninguém vai se interessar pelo que eu estou estudando, né? Nem dentro da minha família, nem em volta. E não obstante, eu quero o conhecimento, quero essa compreensão. Da qual só haverá uma testemunha, é Deus. Deus sabe o que eu estou sabendo. Ele sabe muito mais do que eu sei. Tá certo? E se ele sabe tudo, ele pode me mostrar um pouquinho à medida que eu for perguntando ou precisando. Tá certo? Então, vamos dizer, eu confiei no meu poder de conhecimento porque eu não tinha mais nada em que confiar. Então, é uma situação enormemente compressiva que acabou tendo um efeito benéfico no fim das contas. Eu sei que a maioria das pessoas que entram nesta ordem de estudos não tem não tem, nem viveu a situação que eu vivi e nem tem esta confiança. Mas se não tem, é melhor você adquiri-la. Porque se você não confia no seu poder de conhecimento, você vai confiar em quê? Em mim? Ou nos autores que você lê?
Aí você está liquidado, porque todos nós vamos te decepcionar, mesmo porque eu não estarei com você 24 horas por dia para tirar você das suas dúvidas, né? Nem eu, nem Platão, nem Aristóteles, nem ninguém. Então, lembra essa sentença de Hegel: se você não confia na possibilidade de conhecimento, não entre nisso. Por outro lado, é preciso você lembrar que a possibilidade de conhecimento ela se desenvolve e ela se manifesta no tempo. É outra frase que também sempre me impressionou: veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Portanto, às vezes, quando você tem uma pergunta, pode ser que você leve 20, 30, 40, 50 anos para responder. E se você não é capaz de suportar uma quantidade imensa de perguntas sem respostas, você também não vai poder avançar nenhum metro no caminho da filosofia. Então é preciso que você deixe de exigir a resposta imediata. Então, se você quer saber uma determinada coisa, mas aquilo permanece na sua mente como um enigma insolúvel, diga isso para você. Mas por que eu preciso saber disso exatamente agora? Por que eu não posso saber o ano que vem, ou no fim da minha vida? Então você tem que deixar, vamos dizer, que o próprio Deus dê a cronologia do que você vai compreender. É Ele que dirige o processo e não você. Ele é a fonte do conhecimento. Você está apenas pedindo, você não é fonte. Você está recebendo. Você nem sabe de onde vem. Não é isso? Então, vamos dizer, a confiança no poder do conhecimento e a paciência com a ignorância são as duas condições sem as quais não vai. Está compreendendo? Mas lembre-se sempre disso, quer dizer, você está estudando isso para quê? Qual é a sua finalidade? Se você pretende ser um intelectual acadêmico aceitável nos meios universitários hoje em dia, você vai ter que praticar a filosofia como eles praticam. Eu sugiro desista disso, porque isso é uma perversão. Eu, por experiência, sei que quando as pessoas acreditam numa palhaçada, quando elas percebem que é palhaçada, elas entram numa crise. Em vez de confessar: olha, paguei mico de novo. Olha, eu paguei mico inúmeras vezes. Eu passei por inúmeras experiências desse tipo, não só com autores, mas entrando em grupos, em organizações, etc, etc. Só que essa é a segunda parte da pergunta que o nosso aluno Fábio tinha feito aqui. E em cada uma dessas ocasiões, eu entrava com a seguinte disposição: e é como você deve entrar no estudo de qualquer autor filosófico, ou no estudo de qualquer escola filosófica, ou escola mística, ou seja lá o que for. Eu vou fazer tudo o que me mandarem, e vou fazer com toda a boa vontade do mundo, sem criticar. Sem criticar, sem analisar nem coisa nenhuma, para eu perceber qual é o resultado. Ou seja, que resultado se obtém quando se segue essa instrução da maneira mais honesta e obediente possível, sem nada colocar nela nem tirar, sem alterar nada. Então, foi assim que eu li vários filósofos, seguindo o trajeto deles, até o momento em que eu percebesse qual era a experiência filosófica fundamental, e daí eu poder dizer: bom, isto vale alguma coisa ou não vale nada. Do mesmo modo, por exemplo, quando eu entrei no grupo Gurdjieffiano, me submeti a todas aquelas práticas horrorosas do Gurdjieff, aquelas disciplinas, fiz tudo aquilo, sabe, de bom coração, sem nada afirmar nem negar. Então, com um verdadeiro espírito experimental. Tá certo? Agora, você não pode entrar com o espírito experimental crítico, analisando cada coisa. Não pode fazer isso, porque senão você não tem experiência. Você tem uma barreira intelectual que te impede de participar da experiência. Agora, esta participação, vamos dizer, sincera, sem adesão total, nem repulsa, é uma coisa que é difícil de fazer. E eu vejo que eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Quando as pessoas entram, sei lá, no Partido Comunista, num grupo Gurdjieffiano, na escola teosófica, tá certo? no Seishonoye, ou qualquer coisa assim, ou elas entram com espírito crítico, ou entram de todo o coração crendo naquilo. Ora, isso quer dizer que se você se decepcionar com a coisa, então seu mundo caiu, você vai ter uma crise. Se eu fosse ter uma crise cada vez que eu me decepcionei com uma coisa dessa, eu estaria morto já. Mas, como eu entrava com este
espírito de total boa vontade, tá certo? De viver uma experiência, e só isto. Então, eu entrava para um lado, saía pelo outro, sem nada sofrer, a não ser, às vezes, alguma inimizade que me sobrava, e levando a experiência. Então, eu estava contando aqui, eu fiz 8 psicanálises. Né? Cada uma delas foi uma experiência. Então, quando eu digo, tudo isso não serve para nada, eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Mas eu vivi aquilo com toda boa vontade, sem medo de ser alterado. Mas eu não precisava ter esse medo, por quê? Porque eu sabia que no fundo de mim permanecia algo que era inalterado, que era o quê? A confiança no conhecimento. Né? E a confiança no guiamento divino do conhecimento. Eu digo, olha, eu não sei o que é isso, eu não sei no que vai dar, mas Deus sabe. Né? Então, mais dia, menos dia, ele me faz. Se eu agir honestamente em todos os passos da experiência, Deus me mostrará o que eu quero saber. Sempre mostrou, isso nunca falhou. Às vezes, certas experiências nos levam a conclusões paradoxais, enormemente complexas, difíceis de transmitir. Né? Por exemplo, a minha experiência com o estudo da astrologia. A astrologia é um bicho de 7 cabeças. É um mar de contradições que não acaba mais. Né? Acho que não tem um livro de astrologia que diga a mesma coisa que o outro. Né? Então, isto aqui, eu pensei assim, isso vai me dar muito trabalho. Eu vou levar muitos anos para chegar a uma conclusão. Então, eu fiquei no meio daquilo, sem afirmar nem negar, com espírito experimental, e cheguei a umas tantas conclusões que eu expus nos cursos da chamada astrocaracterologia. Quando eu expus essas conclusões, eu vi que eu estava livre daquele assunto. Eu falei, eu não preciso mais estudar esse assunto. Por quê? Porque eu cheguei a X conclusões, e daqui para adiante, eu estou livre para tratar de outros assuntos. Agora, eu lembro que uma vez, um parente meu, quando soube que eu estava estudando negócio de astrologia, ele falou, escuta, mas você acredita mesmo nisso ou é um meio de vida? Eu falei, agora você me pegou, porque não é nem uma coisa e nem a outra. Né? É, como dizer, uma experiência cognitiva que eu estou fazendo, mas você não vai entender o que eu estou querendo dizer com experiência cognitiva, hein? Porque você só concebe 2 coisas, ou crença, ou trapaça. Então, você só concebe 2 tipos de seres humanos, o vigarista e o otário. Eu gostaria de não ser nenhuma coisa nem a outra, mas isso parece que está além da imaginação nacional.